dessa aula. Oramos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estar aqui reunidos para estudar, para aprender, para conhecer a tua palavra, não tem preço, meu Deus, não tem nada que venha ser ah, mais valorizado do que esse momento. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Graças a Amém. Deus. Queridos, essa disciplina aqui, Estados Calvinistas e Luteranos, é uma disciplina que eu gosto muito dela. Quando eu criei essa disciplina, eu quis adicionar, e os irmãos poderão anotar aí, um pouquinho de sociologia, porque não tem como falar de estados, falar de organização política, constitutiva e não falar de sociologia. E eu acredito que aqui está uma sociologia cristã, porque eu louvo a Deus por esse momento da história, mesmo que hoje os dias sejam totalmente diferentes daquela época, sejam dias difíceis para a aceitação de uma sociedade. Eu não acho correto a alcunha conservadora, tá, irmãos? Eu acho isso uma queima de cartucho à toa, né, de munição à toa, porque quando você define uma sociedade como conservadora, o estereótipo hoje é muito ruim, não é verdade? Eu acredito que seja até pior do que você colocar como uma sociedade liberal. Liberal não no sentido econômico, tá? Progressista, eu acho que é o melhor termo. Mas uma sociedade pautada nos princípios da reforma seria a melhor alcunha aqui. Porque quando você fala nações luteranas, até para um ateu, se ele tiver um pouco de instrução, ele já vai interligar a nação luterana a uma sociedade desenvolvida, não subdesenvolvida, mas desenvolvida, porque o luteranismo causou isso. Se você fala nação calvinista, qualquer pessoa que estudou e ela tem um senso crítico balanceado, não voltado apenas para a sua ideologia, seja qual ele defenda, ele vai entender que nação calvinista, nós estamos falando de lugares altamente desenvolvidos. E por isso que essa alcunha conservadora, ela é recente, ela é moderna e ela é pesada. Eu acredito que nós, reformados, não podemos embarcar nessa aí. Óbvio que nós ansiamos por isso, mesmo que possa ser uma utopia nossa, mesmo que tudo venha mover para um propósito de Deus que nós desconhecemos, mas dentro de nós ansiamos por uma sociedade pautada pelos princípios da reforma, que nada mais é do que pautada pelos princípios da teologia da glória de Deus. Os irmãos concordam comigo? Ou eu estou falando abobrinha aqui? Amém? Amém. Posso falar? Opa! Então, eu passei muito tempo, muitos anos, pensando a respeito da teonomia aplicada nos dias de hoje. E acreditando que a teonomia seria a melhor ideia, o ideal para os dias de hoje, e que seria possível, seria viável. Hoje eu já não tenho mais essa visão, não acredito mais nisso. Mas, por outra via, eu vejo que é possível sim, e a história, nós estamos estudando aqui a história da Reforma Protestante, a missão da Reforma Protestante, na Reforma Protestante. É possível sim a igreja influenciar
tanto a sociedade quanto o Estado que rege a sociedade. Eu gosto sempre de falar, quando alguém pergunta para mim, como eu tive envolvimento na política, as pessoas perguntam o que você acha de cristãos na política. E, geralmente eu falo que eu sou contra, porque eu não acredito que o cristão ele deva ter esse papel essencial dentro da política, ou a igreja deva ter, ou deva ter a bancada evangélica e coisas do tipo. Mas eu acredito que o Estado deve ouvir a igreja como conselheira. A igreja deve ser conselheira do Estado em suas ações. Isso é algo, eu nem digo que deve se inclinar à religiosidade, mas é algo natural da sociedade, porque uma vez que há a religião cristã predominante no país, o Estado deve se inclinar para ouvir os cristãos, ouvir a igreja cristã a respeito das ações. Então, tem sim como a igreja cristã influenciar. Não acredito que numa forma teonômica, onde a lei de Deus vai governar, senão vai virar uma bagunça. Com muito temor eu falo isso. Com muito temor. Eu acredito que viraria uma bagunça no Brasil e em outros países também. Mas creio que há esperança para a igreja influenciar, principalmente nossa nação aqui, o Brasil. Joia, daqui a pouco eu faço um comentário aqui sobre o comentário do Reverendo Cardoso. Agora vamos ouvir o Reverendo Francisco não, Luiz, perdão. Sim, eu acredito que todos os sistemas humanos ele tem as suas dificuldades, ele tem seus pontos positivos e as suas dificuldades. Todos eles têm pontos positivos, negativos e outros talvez uma pitada de negativo ainda maior ainda do que outros, né? Todos eles têm as suas dificuldades, têm as suas falhas, né? Mas o que realmente importa é o evangelho. Eu acredito muito que é o evangelho que traz essa transformação, que traz essa consciência, que transforma o ser humano. Não pode depender desses sistemas humanos por causa dessas dificuldades, né? E realmente é o evangelho que, na minha opinião, que vai trazer uma transformação, uma mudança de verdade, de verdade. Correto. Eu vou fazer o comentário aqui do Reverendo Cardoso depois do Reverendo Luiz. O Franciscão já comentou aqui também, não teu nome. Voltando aqui um pouquinho para a sociologia, um dos pais da sociologia, no Brasil é pronunciado Auguste Comte. Eu prefiro o termo francês, eu acho mais bonitinho, né? Auguste Comte. Ele tem duas fases da vida dele. A fase primeira, que foi do surgimento da sociologia, né? Ele vai herdar isso de Saint-Simon, o conde a qual ele era secretário, e ele pensa na sociologia como uma ciência social. Na segunda parte, ele já praticamente tomou um chá de cogumelo, não sei o que aconteceu, mas ele vai viajar muito na maionese, ele vai tentar estabelecer o positivismo como uma religião. E aí a maioria das pessoas que apoiavam os seus ensinos vão ficar apenas com a primeira parte da vida dele, e a segunda parte vão todos discordar, na sua maioria, uma maioria gritante, né? Mas um ponto muito interessante que Auguste Comte ele deixa para os ensinos da sociologia é que a religião ela é preponderante, importantíssima na estrutura da sociedade, e tirar ela causa uma ruptura muito complicada, porque ele faz um comentário muito interessante em um dos seus ensaios, que é a reestruturação da sociedade, que ele diz assim: o movimento antirreligioso e o anarquista ele vem
com essa fome de destruir a religião, um movimento antirreligioso, e o movimento antigoverno, que é o anarquismo, ele vem com a fome de destruir o sistema de governo estruturado. E nenhum dos dois poderia ou poderá ter condições de construir ou de erigir qualquer sociedade dentro desses fundamentos, ou seja, antigoverno e antirreligioso. Porque qualquer coisa que vier nisso vai dar errado e vai ser uma mazela terrível para a sociedade, para a humanidade. Então, quando eu olho para um comentário de um camarada como Augusto Comte, ele falando da importância da religião, ele está falando da religião cristã, tá, irmãos? Ele era francês e uma nação predominante católica. Nós não estamos falando aqui de budismo ou de Confúcio ou do hinduísmo. Estamos falando da religião cristã. Então, na sociedade, a religião é muito importante porque ela dá um reforço de moralidade e de ética nas pessoas. Estou falando isso como sociólogo, não agora como teólogo reformado. Seja o católico, seja o protestante, ou seja o pentecostal, ele tem essa questão moral. É verdade ou não é? Não roubar, não matar, não causar um problema a outrem. Isso vem como um princípio muito importante para ajudar as pessoas a se consolidarem numa sociedade em que elas devem respeitar as suas leis. Então, não falando da teologia, mas em questão social, há um ponto muito positivo nisso, muito positivo mesmo. Quando uma sociedade ela alcança um nível de desenvolvimento muito alto, que é até as sociedades que nós iremos falar aqui, que experimentaram o luteranismo, experimentaram o calvinismo, experimentaram movimentos da reforma e se desenvolveram por causa disso, vocês irão ver que essa cosmovisão calvinista e luterana foram importantíssimas para o desenvolvimento dessas sociedades que alcançaram um nível de desenvolvimento humano, assim, humanamente falando, né, tão distante do brasileiro. E graças a isso, graças a essa cosmovisão da reforma. Agora, eles vivem no secularismo porque eles experimentaram isso, então eles têm intrínseco neles, nos bisnetos, nos tataranetos daqueles que experimentaram aquele movimento de estabelecimento da fé reformada, ainda no coração deles. O norueguês, ou dinamarquês, ou alemão, ou holandês, principalmente o holandês, se ele é ateu, ele tem princípios da reforma nele, porque tipo, se ele te empresta dinheiro, ele vai esperar que você pague a ele, não por causa da quantia em si, pode ser a menor quantia, mas porque você deu a palavra que vai cumprir. E isso é um princípio do calvinismo. Então você vai vendo que dentro dessas sociedades, elas se desenvolveram graças à cosmovisão calvinista ou luterana. Óbvio que na cosmovisão católica, apostólica romana, há um retrocesso muito grande para o desenvolvimento do intelecto humano, porque o catolicismo nunca gostou muito disso, né? Diferente de Lutero, que, por exemplo, ele desenvolveu o sistema educacional da Alemanha, e ele era um grande defensor da profissão do magistério, do professor. Para ele, o professor tinha que aposentar aos 10 anos de trabalho, porque não tinha uma profissão que mais desgastava uma pessoa como o de lecionar, de ensinar. E ele era professor, né? Então ele já defende um sistema de ensino diferenciado, e muito do que nós temos hoje na nossa educação tem raízes da reforma. Se analisar, nós iremos encontrar isso aí. Então, para fazer o comentário aqui do reverendo Cardoso, eu concordo com o que o irmão falou e discordo no sentido de que os cristãos não devem participar da política. Eu acredito que devem participar. Eu não acho correto um pastor deixar a congregação para participar de política, um missionário deixar a missão e participar de política, ou abrir os cultos para que outros vão lá e falem de política. Mas o cristão, o calvinista, o reformado,
ele tendo essa cosmovisão na vida dele, sendo ele um professor, um advogado, seja lá o que for, e ele tem condições de somar para o desenvolvimento da sociedade, ele deve sim participar da política. Ele não precisa levantar a bandeira da bancada evangélica, que eu sou totalmente contra isso. Na minha concepção é um atraso também, só denigra a imagem dos evangélicos. Mas ele nem precisa falar que ele é evangélico, só os seus projetos de lei, só o seu trabalho, se ele for executivo, só a sua administração, né? Se ele for o jurídico, só a sua forma da aplicação de lei, já vai mostrar que ele é uma pessoa diferenciada. E quando descobrirem que ele é um calvinista, um luterano, haverá louvor para os dois movimentos, né? Agora, o ruim é quando se descobre que o indivíduo que está roubando, colocando dinheiro na cueca ou aceitando propina para despachar um recurso ou anular uma sentença, e ele é calvinista ou luterano ou evangélico, seja o que for, aí que é ruim. Ou é da bancada evangélica, aí não há como se diz, algo positivo para nós cristãos aqui no Brasil. O que o reverendo Luiz também falou é muito importante, e está tudo aqui alinhado nisso que eu disse. Alguém quer fazer uma... Vai lá, Luizão, manda bala aí. Não, eu concordo com você mesmo, de verdade, porque a gente pensar a democracia, a saúde pública, a educação pública, ela é fruto da reforma protestante. Ela veio dali, né? Então é fé e obras que Tiago fala, né? Ali funcionando, né? Abrangendo todas as áreas da vida e da sociedade. Então é muito importante, concordo com você, sim. Pois é, porque se não fosse pela reforma, o mundo talvez hoje estaria num sistema um pouco diferenciado do feudalismo aí, né? E a parte da nobreza continuaria reinante, e as pessoas do baixo escalão nunca teriam a oportunidade de estudar, de fazer um curso superior, enfim. E Calvino, na sua obra social, com a sua esposa, com a Idelete, eles partem para a questão social, eles partem para a questão da misericórdia, para a questão da formação. Então, analisando a vida de Calvino, um homem desprendido de paixões terrenas, de qualquer sedução dessa terra, e o trabalho árduo que ele fez até os seus 50 e poucos anos, 56 anos, é chocante. Então dá para fazer, dá para influenciar sim, e o Senhor, ele espera isso da igreja, ele determinou que a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, e se tem alguma coisa ainda que mantém esse mundo, é a igreja influenciando, né? Agora, os que são contra a igreja, os que são levantados por causa de um ódio, é porque uma parte da igreja, e eu digo isso com um pouco de tristeza no coração, com falta de cultura cristã, de sabedoria cristã, fica levantando bandeiras aí que não era para levantar, que não é a bandeira de Cristo, e acaba dando um mau testemunho. E por incrédulo, o crente é todos, independente se ele é neopentecostal, pentecostal, reformado, seja o que for. Quando fala crente, ele coloca todos no mesmo patamar, tá entendendo? Então, nós reformados temos essa oportunidade de trazer um novo para o Brasil. Mas quando a gente olha para os reformados, na sua grande maioria, estão preocupados em manter relacionamento com os maçons, manter uma guerra com outros evangélicos nas redes sociais, um orgulho exorbitante de ser reformado, uma cara que parece que é um defunto, não há um esboço de alegria na vida das pessoas. Acho que ser reformado é só deixar uma barba gigantesca, me perdoe a crítica, tá, irmãos? E se assemelhar aí aos anos
do século XVI e ficar com aquela cara, né, de leão selvagem, de poucos amigos. E não é isso que a gente precisa para o Brasil. Nós precisamos de influência na educação, de influência no judiciário, no executivo, no legislativo. Nós precisamos, partindo da igreja, sem precisar levantar bandeira, sabe, de nenhuma ideologia. É o que Cristo entregou para nós. Se for pensar sociologicamente, o maior sociólogo da história é Cristo. Se for pensar no maior pedagogo, é Cristo. Se a gente for pensar em juiz, não tem outro que possa ser usado como modelo para estruturar uma sociedade do que Cristo. Cardoso, diga, meu querido. Eu só estava dando risada aqui porque eu fui esse pseudo-reformado por muito tempo. Eu estava mais pela... É claro que a Reforma Protestante ela mudou totalmente a minha visão, a minha cosmovisão, a minha visão sobre teologia, calvinismo, com certeza. Mas confesso que no início, quando eu estava começando a engatinhar na fé reformada, eu era esse barbudo, esse cara fechada que achava que aquele padrão era o padrão que deveria ser seguido e as pessoas ao meu redor também. E graças a Deus, com maturidade, com experiência com outros cristãos, inclusive eu até quero falar sobre isso no projeto final do nosso curso, o quanto que há de igrejas contemporâneas hoje reformadas na sua essência, no seu mater, realmente reformadas, mas que não tem nenhuma dessas caras feias, né, se podemos dizer assim. É interessante como Deus usa. Eu já vou comentar aqui, o irmão Francisco, ele disse, né, que a igreja deve, pois, desfazer as obras de Satanás. Para isso que ele se manifestou. Muito bem colocado aqui, tá, irmão Francisco? Ótimo mesmo seu comentário, porque é aquele trabalho de desconstruir o que a sociedade foi erigida. Porque olha o que o irmão colocou aqui, olha a gravidade disso. Se nós pensarmos em pós-pecado, toda a sociedade foi estabelecida por pessoas depravadas pelo pecado. Logo, a influência maior é de Satanás. Para que essa obra seja desfeita, o Senhor se manifestou, escolheu o seu povo e a sua semente para ser o diferencial, e nós partimos aí de Sete e vai chegar na genealogia até Cristo e depois a sua igreja. Então, a igreja, por si, ela tem essa missão de desfazer as obras de Satanás. Ele ainda colocou aqui, no Brasil, ainda existe uma igreja positivista no Sul. Pois é, a influência do positivismo no Brasil, ela é muito forte, principalmente no Sul. E Getúlio Vargas, ele era gaúcho e era adepto ao positivismo, né? A nossa bandeira mesmo, nós temos uma frase, Ordem e Progresso, que é positivista. Bem colocado aqui também, irmão Francisco. O que o irmão Cardoso falou é interessante, porque esse princípio de guerra, de mostrar que eu sou reformado e aquela aparência fechada, menosprezando os pequenos grupos que existem aí, ridicularizando o movimento neopentecostal, seja qual for, ou arminiano. E o que o irmão Francisco fala, eu alinho aqui, porque quando você conhece alguém que é de um movimento assim cavernoso, por se dizer, você não é para ridicularizar aquele movimento. Você tem que criar uma ponte para chegar até eles e falar: olha, não precisa disso, meu irmão. O evangelho, ele é muito simples. Jesus é simples. E essas cargas que vocês estão levando aí não era para levar, não é? Pessoas que estão aí frustradas com profecias não cumpridas, pessoas frustradas com pastores que não são pastores levantados pelo Senhor.
E você tem que chegar até essas pessoas, criar a ponte e levar o evangelho de Jesus Cristo, a teologia da glória de Deus. Não é ridicularizar, não é verdade? Paulo, ele não vai ridicularizar os gregos pelas suas superstições, ele cria um diálogo. E isso eu lembro que eu fui muito tratado quando eu estava lá na Jovens Comissão na Espanha. Tivemos uma aula chamada Prumo Divino, e o reverendo Afonso Schener, ele falou isso aí, ele falou de pontes, de construir pontes e levar o evangelho até as pessoas. Ou seja, o missionário, ele tem que estar disposto a pregar em todos os lugares, até os mais inóspitos que existem. Se um padre me chamar para pregar o evangelho na paróquia, eu vou entrar lá, meu irmão. Eu vou falar de Jesus, eu vou falar da graça de Deus, né? Se eu tiver que pregar num lugar em que as pessoas odeiam a Jesus e eu tenho essa oportunidade, eu vou pregar. Eu não estou jogando pérola aos porcos, eu estou pregando o evangelho. Nós fazemos uma exegese errada das pérolas aos porcos aqui, né? Que eu não vou nem entrar porque os irmãos sabem que há uma exegese equivocada nesse sentido. Mas eu tenho que pregar o evangelho, eu não posso ficar ridicularizando. E os calvinistas em jaula fazem isso. Eles ficam ridicularizando e ridicularizam os reformadores, os reformados, que não compactuam com essa infantilidade desses pequenos grupos aí que fazem um alarde terrível nas redes sociais. Ficam endeusando o reverendo Augusto Nicodemos, queimando na fogueira o Hernandes Dias, que é mais próximo dos pentecostais. Não é assim que funciona? E depois queima o Augusto Nicodemos quando ele fala alguma coisa que não é do interesse deles. Então é o povo que não está nem aí para Cristo. Eles querem saber de um grupo. É um grupo da discórdia. Sempre existiu e sempre vai existir isso aí, tá, irmãos? Deus nos livre de ficar próximo de alguma coisa do gênero aí. Aqui na introdução diz: chegamos à terceira disciplina do Magistério Missionário, Estados Luteranos e Calvinistas. O eixo do nosso estudo será sobre a nova formação eclesiástica dos países que abraçaram o movimento da Reforma Protestante. Além disso, trataremos sobre as implicações que a nova cosmovisão formada pelo pensamento calvinista e luterano trouxeram para cada uma dessas nações. É importante destacar que o pensamento reformador é revolucionário no sentido de alcançar todos os pilares da sociedade civil: igreja, escola, trabalho, família, fazendo do crente um devoto em todas essas áreas. Iremos pesquisar sobre a formação de cada nação antes da chegada do movimento reformador, governo, cultura, economia, etc. Bons estudos. Aqui no nosso segundo tópico, né, o conceito de Estado e nação. Aqui eu estou falando para os irmãos a definição de Estado, né, importante dessa definição de nação e Estado. Vai falar muito isso, principalmente as nações da Alemanha, da Suíça, da Holanda, Noruega. Essa aqui eu tenho carinho por ela porque eu fiquei um tempo lá. Alemanha um tempo rápido, mas aqui um pouco maior, na Noruega. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Escócia, Estados Unidos da América, né? São nações aí do nosso tópico de estudo. Não podemos confundir os conceitos de nação e Estado. Neste caso, Estado referente à porção territorial de nível nacional, não como uma unidade federativa, né? Toda referência de Estado com E maiúsculo se refere à nação, ao país, e com letra E minúsculo, Estado referente à unidade federativa, exemplo, Estado de Minas Gerais. Definição de nação: agrupamento político autônomo que ocupa o território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartidas, leis, constituição e governo. Queridos, aqui quando eu falo território, eu tenho dois pensamentos que são corretos. Primeiro, a noção de território geográfico, aquele espaço, né, que vai circuncidar um território. Então, nós temos fronteiras e tudo aquilo que está naquela linha imaginária, mas respeitada por leis, se torna o limite desse território. Isso é uma concepção geográfica. Quando eu falo de território na concepção antropológica, entra uma parte bem interessante para nós, que é o quê? Que é a questão da cultura, tá?
onde os povos de uma nação vivem e ali estabelecem leis, estabelecem governo, estabelecem direitos e deveres e várias culturas falando entre si, dentro da noção antropológica que para nós serve aqui também. É muito importante isso, tá? Porque quando nós olhamos para a Alemanha, até o Cardoso é descendente de alemão, a Alemanha ela era muito próxima das nações do norte europeu, da Noruega, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca. Então, eles já tinham, antes da reforma, uma ligação comercial, cultural e comercial com esses povos. A raiz da língua germânica ela foi de base para o surgimento do norueguês, do dinamarquês, do finlandês, né, também. Então essas nações têm uma raiz cultural, uma raiz, podemos falar, etnológica com os alemães, além da questão comercial. Então, por isso que quando ocorre a reforma na Alemanha, essas nações irão abraçar a reforma com muito mais facilidade que qualquer outra nação, porque, como eu disse aqui, há essa familiaridade cultural entre essas nações, tá? Então o território, mesmo que da Alemanha seja um território delimitado ali, eles tinham uma expansão territorial no nível cultural com essas nações aqui escandinavas, tá? Então, na definição de Estado, corresponde ao conjunto de instituições do campo político, administrativo, que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território, que exerça sobre este a sua cidadania, ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Sabe por que surgiu o comunismo? Alguém sabe me falar aí? Vou esperar os irmãos responder. Olha, não sei Eu tô te falar esperando. agora. Não. Tô esperando a sua aula sobre isso. Esse é o momento. Tem pessoas que acham que eu sou comunista, viu? Eu não sou. Se eu fosse, eu assumiria. Eu acho o símbolo bonitinho, aquela foice e o martelo lá, né? Mas eu não sou comunista. Tô falando sério, eu não sou. Apesar de ter sido abandonado pelos meus tutores aí da FATERJ, né? Mas achando que eu era do gênero comunista, mas eu não sou. Deus sabe que eu não sou. Mas a concepção, a chegada do comunismo marxista é muito interessante. Porque, por exemplo, se a gente for pensar em comunismo mesmo, raiz, quem trouxe essa ideia? Foi Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo. Tem gente que fala que Jesus foi o primeiro comunista da face da Terra. Jesus estava a anos-luz à frente do sistema comunista. É só equiparar as ideias de Jesus e de Marx. Mas o comunismo ele vai surgir, o seu gênio, o seu embrião lá é com Platão, há 400 anos antes de Cristo. Ele vai escrever um ensaio que é a República de Platão. Então, nesse livro, ele tem a ideia de uma sociedade que vai surgir o comunismo. Então, nós temos 400 anos depois de Cristo, essa gênese. Karl Marx, que era um judeu, um descendente de judeu alemão, ele olha para aquela situação da Europa e vê a Alemanha e vê as nações industrializadas, principalmente a Inglaterra, destruindo a vida dos trabalhadores. Você vai ver crianças e mulheres saindo do campo e trabalhando em fábricas e criando pequenas favelas em torno de Londres, Liverpool, Southampton, tem outras cidades aí, e vendendo a força do trabalho deles, sem férias, sem dia de descanso, morrendo em minas de carvão. Ele vai trazer esse ensaio do comunismo e com uma raiva contra a religião. Por isso que eu estou falando para vocês, o surgimento do comunismo, ele vem porque as nações ditas protestantes, elas
entraram num capitalismo selvagem, que não é o capitalismo que é falado lá no livro de Max Weber, a ética protestante, o espírito do capitalismo, falando que esse é o capitalismo de João Calvino. Não é, tá? Essas nações, elas passam, principalmente a parte mais elitizada do país, a gozar de muita riqueza, e eles estão explorando deliberadamente as pessoas. Então, como que uma pessoa vai... Olha, esse camarada é crente e ele está deixando uma criança de 10, 11, 12 anos morrer de trabalhar na fábrica dele sem direito algum. Então, há uma revolta contra esse sistema de produção, e o camarada, ele acredita que a religião é o ópio do povo e as pessoas precisam se libertar da religião e participar de uma comuna onde todos os trabalhadores viveriam aí na produção dos seus viveres, não haveria classes, né? Então, a questão de classe média, baixa, alta, classe operária, classe de trabalhador, não existiria nada disso. É uma utopia, óbvio que é. Foi influenciada, teve ali na utopia de Platão. Ele vai normatizar isso no seu ensaio lá, o Capital, e depois ele vem com o manifesto do Partido Comunista. Eu tenho esse livro, já estudei esse livro, e ele está gritando isso, ele está gritando contra aquele tipo de exploração. Então, o que eu quero falar aqui é que na nossa falha como protestantes lá na Europa, surgiu o comunismo. Porque o comunismo só vai surgir naquele tempo. Ele não vai surgir no século XVI. Ele não surge com os iluministas. Ele não vai surgir quando a igreja está mercantilizada com as companhias da Índia Oriental Ocidental. Ele vai surgir em um período em que a industrialização ela mostrou, ela deu cara que essas pessoas não tinham nada de Cristo. Vem o comunismo. Dentro da nossa falha surge o comunismo, né? Então, o que vai acontecer? O comunismo ele surge com uma revolta contra a igreja e contra o sistema de produção. Se tem uma brecha que foi dada, foi pela igreja, e o comunismo veio e causou um problema muito grande para a própria igreja quando foi estabilizado aí lá no surgimento da União Soviética. E é tão paradoxo que quando Lenin ele vai trazer essa revolução bolchevique, ele não cumpre nada que Marx escreveu. Isso que é interessante, ele faz tudo o contrário do que Marx fez, mas ele diz que amava as obras de Marx, né? E aí surge a União Soviética, uma extensão gigantesca territorial do mundo, com uma cosmovisão diferenciada e um estado declaradamente ateu, e eles começam a perseguir a igreja depois, principalmente na época de Stalin, e aí eles passam a ter uma revolta dos camponeses por causa disso, param de perseguir a igreja durante um tempo. Mas é isso aí, irmãos. Então, se tem alguma coisa que causou o comunismo, foi a própria igreja, tá? O socialismo é diferente. As pessoas juntam o socialismo e acham que socialismo e comunismo é a mesma coisa, e não é. O socialismo ele surge antes do comunismo marxista por um camarada que ele estava vendo os seus patrícios fazendo esse tipo de exploração dos trabalhadores, e ele era muito rico, e ele cria uma sociedade dentro das suas empresas que ele tinha de vários trabalhadores, em que ele repartia os bens com os seus, era divisão de lucro, né, com seus trabalhadores e tal, e foi uma gene que hoje é usada, eu posso até confirmar isso aí, para o que uma política que eu defendo, que é o estado de bem-estar social, que é a mesma política adotada pela Noruega, que é o melhor país do mundo para se viver, né? O estado de bem-estar social é adotado pela Dinamarca, é adotado pela Suécia, é adotado pela Finlândia. A Alemanha também está atrelada a esse estado de bem-estar social pós a Segunda Guerra Mundial. Então é o socialismo que dá certo, é o socialismo que pensa em combater a miséria, que pensa em combater
as desigualdades sociais, e a pauta é essa, é não deixar ninguém mendigando o pão. Agora eu falo para vocês, é só ir lá em Genebra que nós iremos encontrar o princípio do bem-estar social, quando Calvino proíbe a mendigança e coloca os diáconos para trabalhar na igreja. O que um diácono da igreja de Genebra fazia? Percorria as ruas para encontrar um mendigo, um morador de rua, alguma coisa, um estrangeiro que havia chegado na cidade, e levar para uma casa de hospedaria, onde ele receberia uma alimentação, onde ele poderia dormir, mas ninguém mendigava. E esses países proíbem a mendigança. Nós iremos adentrar aqui na história desses países. Então isso é o que dá certo, né? É esse socialismo que dá certo. Eu não posso achar que o socialismo é o socialismo comunista, é o socialismo marxista, é o socialismo do Kim Jong-un. Não é isso. O socialismo não é uma palavra. Perdão, já estou acabando, tá, irmãos? Um grande sociólogo, que é o Émile Durkheim, ele tem um livro fantástico escrito O Socialismo. Vocês deveriam ler esse livro. E ele critica como os comunistas se apropriaram do termo do socialismo. Ele mostra que o socialismo ele antecede ao comunismo marxista, ele antecede ao tipo de comunismo implantado. Então o socialismo é o quê? É o bem-estar das pessoas, é a nação sendo organizada para servir o seu povo. Não é ditadura. Mas quando você fala socialismo hoje, a pessoa já pensa no Satanás em pessoa, não é verdade? Já pensa que, né? Um camarada uma vez falou, como que pode... Aí foi uma das causas da guerra santa contra mim, foi porque eu sou filiado ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Aí falou, como que o professor Clóvis pode ser socialista? Eu falei, meu irmão, eu sou socialista, mas não é esse socialista que você está imaginando, não. Mas não deu nem tempo de explicar, né? Diga, reverendo Cardoso. Não, agora com a sua fala, a gente já tinha conversado antes algumas coisas a respeito disso, não com tantos detalhes como o irmão colocou, mas com essa fala, com essa explicação, esses detalhes, eu tenho coragem de dizer, rapidamente aqui que a aula está acabando, mas um pensamento que eu tenho há algum tempo, que é que o socialismo, de fato, ele só funciona, ou só funcionaria no ambiente eclesiástico. Eu não estou falando que isso não deve estar na sociedade, mas eu acredito que a igreja é a única que realmente conseguiria aplicar o socialismo de uma forma a beneficiar todos, e não de uma forma a precisar de manipulação e coisas assim. E ela aplicou reverendo Cardoso, quando nós olhamos em Atos, quando os irmãos que tinham, por exemplo, 3 lotes, ele vendia 2, ficava com 1, ou vendia 1, ficava com 2, e socorria os que não tinham nada. Então, essas nações aí, que eu estou citando aqui no nosso estudo, elas fazem o seguinte, elas preferem manter um cidadão que tem talvez dificuldade para arranjar emprego, problema psicológico, talvez está em depressão, o cara não consegue fazer nada, ela prefere manter esse camarada do que deixar ele se tornar um mendigo, um viciado em drogas e aí causar um problema para a sociedade. Isso é a lógica mais simples que qualquer ser humano na face da terra que vai mexer com política deveria entender. Se eu tenho um camarada que ele não consegue produzir, ele tem problema, eu não posso deixar que ele venha a se tornar mais um, e depois mais um, e depois mais um, e depois uma Cracolândia, sabe? Era isso que deveria ter sido feito anos atrás no Brasil. Você chega na Noruega em 1970, a Noruega descobriu o petróleo, a extração começou em 1970. A Venezuela vai extrair petróleo na década de 1920, né? Olha a diferença de 50 anos. Só que aí está a questão. Quando a Noruega começa a extrair petróleo, era um país que vivia da pesca e um pouco de minério só, era um dos países mais pobres de recursos da Europa, e o povo vivia assim bem simples. Sabe o que aconteceu? É uma monarquia constitucional. O rei disse que
todo o que fosse extraído deveria ser revestido na própria população, no uso de novos recursos e desenvolvimento de tecnologia para mais extração, para o desenvolvimento da Noruega. Então, uma nação que pensava 2 vezes em ter filhos, fala, por que eu vou ter filho numa situação difícil dessa? Ele começa a estabelecer, olha, se você tiver um filho, nós vamos pagar um salário mínimo para você. O norueguês nascia recebendo 2 salários mínimos. Um ficava na conta dele e o outro ficava para a mãe não precisar colocar numa creche, cuidar dele. E um salário mínimo hoje na Noruega é 25 mil reais, meu irmão. Tá entendendo? O norueguês, quando ele termina o ensino médio, se ele quiser viajar para qualquer lugar do mundo, ele vai. Se ele quiser comprar um apartamento, ele compra. Nós estamos falando aqui de uma nação super desenvolvida. Agora, você olha para a Venezuela, que não teve uma cosmovisão cristã na sua formação, calvinista ou luterana, mas católica, e se afundou com todas as riquezas que poderia ter. Ela poderia ser muito mais rica que a Noruega. Então, o diferencial aqui é a cosmovisão cristã, porque se eu tenho a cosmovisão cristã e eu entendo o que é o socialismo, não é o comunismo, não é o marxismo, não é eu estou falando da igreja de Atos, eu estou falando na divisão de bens, eu estou falando em socorrer os irmãos, eu estou falando em abençoar a minha cidade, em abençoar a minha nação, em constituir um negócio pensando não apenas no meu lucro, mas em gerar emprego. Rapaz, como que vai dar errado? Me diga como uma sociedade vai dar errado se as pessoas têm esse princípio e têm essa ética. Então é isso, o segredo, a chave é simples, é muito simples. O difícil é as pessoas entenderem, né? Deixa eu ver o que o irmão colocou aqui, irmão Francisco. Ananias e Safira também são um retrato da corrupção no socialismo na igreja incipiente. O problema não é o sistema, é o pecado na raça humana. Precisamos de Cristo, não de sistema A ou B. É a cosmovisão redentiva. Pois é, porque acima de qualquer alcunha, o ensinamento de Cristo é amar o próximo como eu vos amei. Pronto, acabou. Não é? Como que as pessoas não conseguem entender o simples? É preciso desenhar sistemas para que elas sejam inseridas e aí você adicionar os ensinamentos de Cristo. Não é verdade, queridos? Mas essa aula nossa foi boa, foi bem produtiva, vai terminar aqui, né? Conseguimos concluir pelo menos a introdução. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos aí de novo, aprendendo um pouco mais desse momento histórico aqui da sociedade. Eu vou estar adicionando vocês, tá, irmãos? Na disciplina logo já vai aparecer no painel. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, irmãos. Tchau, tchau. Abração, gente. Paz, Cardoso. Tchau, tchau. Um abraço.